Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nesta sexta-feira, quarta semana do tempo da Páscoa, como é belo a gente poder olhar para Jesus, não só nos eventos, nas aparições, nos eventos do Cristo ressuscitado, Jesus aparecendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, mas também a gente relembrando algumas situações, alguns encontros que Jesus vai tendo antes da ressurreição, antes da crucificação de Jesus. Como é o caso do texto do Evangelho de hoje, capítulo 14 de São João, 6 primeiros versículos. Primeiro, Jesus começa dizendo aos corações aflitos dos discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Como é bonito esse consolo que Jesus realiza aos seus discípulos, não é? A gente sabe que os discípulos vivem sempre com esta preocupação daquilo que Jesus vai anunciando. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, ser morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitará. E a gente percebe sempre os discípulos vendo a rejeição de Jesus, as pessoas que tendem a expulsar Jesus das cidades, não querem que Jesus entre na sinagoga, que Jesus fale no templo, sobretudo os sumos sacerdotes, os chefes da época, não aceitam e não reconhecem Jesus. É claro que isso também atinge os discípulos, também atinge os apóstolos, que ficam apreensivos com esta rejeição, com esta negação e com as ameaças que Jesus recebe também. E é belo como, diante das situações, Jesus vai consolando o coração dos discípulos. Talvez hoje nós estejamos assim também. Nós estejamos angustiados, amargurados, nós estejamos temerosos, Quantas intenções estão aqui no altar, mas quantas intenções que todos os dias nós recebemos aqui de pessoas que estão doentes por conta de preocupação, que estão angustiadas, estão amarguradas por conta da situação que estamos vivendo. E Jesus hoje diz a nós também: não se perturbe o vosso coração. Talvez a gente sempre vai dizer isso, mas como não nos perturbar? Como não nos preocupar? Como mantermos a tranquilidade, a serenidade diante de situações tão difíceis que nós estamos vivendo nos nossos tempos? E eu digo sempre, isso não é exclusividade da minha cidade, da sua, do Brasil, mas é uma prioridade do mundo inteiro. É o mundo vivendo essa situação. Pessoas perdendo emprego, pessoas com problemas financeiros, pessoas perdendo a vida, O mundo está vivendo tudo isso, você acompanha nos meios de comunicação. Porém, nada disso, é claro, pode tirar o nosso equilíbrio. A gente precisa nos manter equilibrados. Nós não podemos permitir, como eu sempre digo, que o problema seja maior que o olhar da esperança que nós precisamos ter. Veja como Jesus diz sobre a sua morte e sobre a sua condenação aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus consegue e precisa que os discípulos e os apóstolos mantenham essa esperança. Vamos passar pela cruz, vamos passar pelo Calvário. E é bonito, eu sempre gosto de lembrar isso, o caminho do Calvário de Jesus. Jesus não foi isento a este caminho, a condenação, a flagelação, ao caminho do Calvário, a cruz que carregou, a dor, o sofrimento, crucificado, morre na cruz, mas é vivo e ressuscitado. A nossa vida também é assim. Para chegarmos às conquistas, às vitórias, à superação das dificuldades que encontramos na nossa humanidade, nós passamos por situações também difíceis. Nós vivemos o nosso Calvário, vivemos o caminho difícil, duro, a dificuldade. Talvez o problema que eu estou vivendo hoje, você não está vivendo, e nem o seu eu estou. Por isso a gente não pode botar todo mundo na mesma balança e dizer, está tudo assim. Não. Eu vivo uma situação, você vive a sua, cada um tem a sua dificuldade, porque eu vivo a minha segundo o meu estado de vida, Você vive a sua segundo o seu estado de vida, mas cada um tem a sua dor, o seu sofrimento, a sua cruz, carrega o seu peso, também. Cada um tem a sua dificuldade, ninguém está isento dela ou delas, Mas Jesus consola o nosso coração. Quando eu creio, como eu dizia lá no nosso Você Pode, Quando eu creio de fato neste Jesus, quando este Jesus é o meu Senhor, quando Ele é o Salvador da minha vida, o meu coração se alegra, o meu coração não se perturba. Eu busco esta tranquilidade, eu busco esta paz em Jesus, meu Senhor. Porque Ele é o meu caminho,
a minha verdade e a minha vida. Como Paulo aí na primeira leitura, não é? Irmãos descendentes de Abraão, a todos vós que temeis a Deus, a nós foi confiada esta mensagem de salvação. E por que de fato Paulo vai anunciar esta salvação? Por que Paulo vai convidar a comunidade ou as pessoas que o escutam a relembrar esta situação? Porque talvez a gente se distancia. Porque talvez a gente se esquece quem é o nosso Senhor, qual é o caminho que a gente precisa percorrer. E por que isso? Porque diz Paulo, não é? As pessoas se esqueceram de quem é Jesus. Ou, como diz Paulo, não reconheceram a Jesus. E aqui eu volto lá no texto do Evangelho dos discípulos de Emaús. Às vezes caminhamos com Cristo, às vezes Cristo toca sobre nós, Cristo age na nossa vida, Cristo nos ajuda a continuar o nosso caminho, mas a gente não reconhece a sua ação, não reconhece a sua presença em nossa vida. Quantas vezes buscamos no exterior aquele que está no nosso coração, está na nossa vida, não é? Eu sempre digo isso. Às vezes a gente tem uma tentação de sempre olhar para o que o outro está fazendo. Como é ruim isso na nossa vida? A gente começa a comparar, não é? Ah, mas o outro padre fez isso, porque o senhor não faz? Ah, o meu vizinho, o marido da minha vizinha fez isso, porque o meu marido não faz? Ah, os filhos da minha vizinha são assim, porque os meus não são. Quando a gente começa a olhar a vida do outro, a gente começa a comparar. E toda, minha gente, qualquer comparação é horrorosa, é ruim, é prejudicial para nós. Não é? A gente precisa sempre olhar para o nosso caminho, para a minha fidelidade, como eu posso melhorar a minha família, o meu coração, a minha vida. Nunca colocar o outro como parâmetro para a minha vida. Eu gostaria de ser, porque o outro não é o ideal para a minha vida. Porque também o outro, como eu, é carregado de dificuldades, de cruzes, de pecados, de fragilidades. Não é? Por isso que a gente às vezes se frustra quando a gente olha para o outro e fala, nossa, eu achei que ele fosse assim, mas não é. Ninguém é como a gente acha que deveria ser. Não é? A gente cria um grande super-herói, um grande super-padre, um grande super-marido, um grande super-pai, uma grande super-mãe. Não é? Não existe. Existe nós, não é? A nossa humanidade, aquilo que Deus concede-nos a graça de viver. Por isso que Jesus vai dizer, não perturbe o seu coração, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus que com Ele que nós devemos trilhar a nossa vida verdadeiramente, não é? Olhar aquilo que vivemos e como estamos, não é? Ah, mas ninguém está passando esse problema que eu estou passando. Graças a Deus que não. O problema dele é dele, o problema seu é seu. Olhe para a sua dificuldade e busque em Jesus para que Ele te ajude a vencê-la. Para que Ele seja o seu caminho e te conduza à resposta dessa dificuldade que você tem vivido. O crer exige de nós uma adesão. E a adesão para o discípulo não é sentar e esperar. A adesão para o discípulo é ir com Jesus. O discípulo é aquele que faz o caminho com Jesus. Não é aquele que espera Jesus arrastar o discípulo. Não. O discípulo é aquele que diz, eu vou seguir. O convite de Jesus é, vem e segue-me. Ninguém que pode ser discípulo, ninguém que pode crer em Jesus, fica parado. Porque Jesus nos convida a ir e a segui-lo. A seguir este Jesus, que é nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Peçamos esta graça, queridos irmãos e irmãs na fé, a nós, hoje nesta Eucaristia. Que possamos vivenciar esta presença do Senhor em nossa vida e que tudo que vivemos, e cada um sabe o que vive, coloque diante de Jesus, entregue a este Jesus nosso caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.